Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. É uma alegria estar aqui novamente. Nós estivemos juntos semana retrasada, não é? Falando sobre a diversidade das riquezas. E hoje nós vamos conversar sobre essa passagem muito interessante de Jesus, né? Que é dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidá-los a me acompanhar numa prece singela para nós harmonizarmos os nossos pensamentos com a egrégora da casa, com os benfeitores que já se encontram aqui no local. Eu vou pedir a vocês que sintam-se confortáveis, sentem-se confortavelmente, fechem os olhos. Mentalize a figura do Mestre Jesus, Divino Amigo e Mestre Jesus. Nós te agradecemos a oportunidade desse encontro e a reflexão sobre os teus ensinamentos nesta noite. Te pedimos a bênção da compreensão da tua mensagem de amor para além do nosso entendimento mental, mas que nos sintamos tocados nas fibras mais profundas do nosso coração. Que sejamos envolvidos pelo amor dos teus mensageiros de luz nesse momento, nos trazendo paz, harmonia, equilíbrio, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, então nós vamos refletir hoje sobre essa passagem muito conhecida do Evangelho de Jesus. Todos nós conhecemos, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas primeiro vamos entender em que contexto aconteceu essa frase, né? Jesus então foi interrogado pelos judeus fariseus naquela época. Os fariseus eram os judeus mais radicais, os que seguiam a Torá, né? E eles queriam, naquele momento, testar Jesus. Na verdade, eles queriam prejudicar mesmo Jesus, né? Então, eles vendo Jesus, eles se aproximaram e, aproveitando da oportunidade, fizeram uma pergunta a Jesus, se era lícito pagar o imposto a Roma, a César, né? Naquela época, existia uma revolta muito grande na população dos judeus, que eram obrigados a pagar altos impostos a Roma. E eles se rebelaram contra isso, e Roma, por sua vez, ele era implacável na cobrança dos impostos. Então, naquele momento, se Jesus respondesse que sim, era obrigado a pagar os impostos, ele arrumaria uma confusão com os judeus. O povo ficaria contra ele. E se ele dissesse não precisa pagar o imposto, ele seria denunciado a Roma, então, né? E teria que pagar, inclusive responder por o ato de rebeldia, de incitação ao povo ao não cumprimento das leis de Roma, né? Então, Jesus, como sempre, ele, percebendo a malícia daquelas pessoas, conhecendo o coração daquelas pessoas, ele responde: hipócritas, por que me tentais? Então, ali nesse momento, ele já desmascarou as intenções daquelas pessoas e pediu a eles: me apresentem uma moeda. E aí eles trouxeram e apresentaram a Jesus uma moeda, e Jesus então perguntou a eles: de quem é essa figura estampada na moeda? E eles responderam: é de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nesse momento, Jesus consegue sair daquela armadilha
né? Elevando a questão para o espiritual. Quando ele falou isso, aquelas pessoas emudeceram e foram saindo um a um. Por quê? Talvez, será que eles tiveram entendimento, entenderam a mensagem de Jesus? Não acredito. Eles ficaram mesmo, foram decepcionados, porque não conseguiram o seu intento, né, de prejudicar Jesus. Jesus conseguiu elevar a questão, tirar aquela questão política e trazer para o lado espiritual. Então ele pergunta, né, de quem é essa imagem, né? E aí, ao ver a imagem de César e dizer, dai a César o que é de César, ele nos traz então alguns ensinamentos muito importantes. César, naquela época, ele representava ali o governo, o poder da época, né? Representava também as coisas do mundo, as leis da sociedade. Então, quando Jesus diz, dai a César o que é de César, ele estava dizendo, cumpram os seus compromissos com as coisas terrenas. Se nós formos colocados aqui, nesta vida, né, no mundo, nós devemos, então, é o que Jesus estava dizendo, cumprir as exigências do mundo. Quais são as exigências do mundo? Cumprir a lei, pagar os impostos, isso faz parte da vida. Cumprir os compromissos sociais, cumprir os compromissos com a família, trabalhar. São imposições da vida mundana, da vida nesse mundo. A sociedade depende que nós tenhamos compromisso, responsabilidade, cumprimento dessas leis, para que ela seja uma sociedade organizada. E é nosso dever, realmente, se queremos participar dessa sociedade, cumprir esses desígnios, essas exigências, pagar os nossos compromissos, honrar os nossos compromissos, estar presente. O que acontece quando nós não cumprimos os compromissos, não cumprimos a lei, né? O que acontece quando nós ficamos à margem das regras da sociedade? Nós somos colocados de lado. Nós somos afastados da sociedade. Nós temos compromissos civis. E quando nós não cumprimos esses compromissos, de alguma forma nós somos atingidos pelas consequências. Nós somos impedidos de usufruir de algumas coisas que a sociedade nos dá, nos oferece. Nós não podemos dirigir, né? Nós não podemos viajar para fora, nós não podemos tirar um passaporte, nós não podemos trabalhar, não temos acesso a crédito, não podemos fazer um concurso. Então, a sociedade organizada, ela tem algumas regras e imposições que nós precisamos cumprir se não queremos ser alijados dela. E isso que Jesus disse. Jesus nos ensinou ali, né, nos orienta a dar ao mundo o que é do mundo. Mas também ele nos disse, e dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? A nossa alma é de Deus. Assim como a moeda tinha a inscrição de César, a nossa alma tem o DNA de Deus. A nossa alma é criação divina. Então, o que nós devemos entregar a Deus? Nosso coração, nosso sentimento, a nossa fé e a nossa transformação moral. Essas são as coisas de Deus. E aí a gente pensa, mas como que nós vamos entregar? Dar a César e dar a Deus ao mesmo tempo? Não, então nós vamos fazer separado. Durante a semana eu vou me ocupar com as coisas do mundo. Eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou cuidar da família, dos filhos. E nas quintas-feiras nós vamos no centro tomar um passe, vamos falar de Deus, vamos dar as coisas de Deus.
Nos finais de ano, nós vamos entregar as cestas básicas, vamos participar dos eventos de caridade. No sábado, nós vamos participar da sopa e assim nós estamos dando a Deus o que é de Deus. Será que é assim? Tudo bem que isso faz parte, mas o grande desafio que Jesus veio nos trazer é dar a César e a Deus ao mesmo tempo, no nosso dia a dia. Mas como que nós vamos fazer isso? Nas atribulações do dia a dia, trabalhando? Exatamente, é aí que é o desafio. Como que a gente faz isso? É imprimir, é fazer as coisas com a alma, com a sua alma, com o seu coração. Se eu vou trabalhar, ao invés de trabalhar revoltado, porque eu tenho que trabalhar, ou desagradado, eu vou agradecer a Deus a bênção do trabalho. Eu vou com alegria, porque é ali que eu ganho meu sustento, é ali que eu sustento a minha família. Ou pelo menos eu estou trabalhando, quanto a tantos aí que não têm essa oportunidade, é fazer as coisas com amor. Se eu trabalho no trânsito, por exemplo, se eu sou motorista, é levar a mais paciência, mais educação ao trânsito, é fazer a minha parte. É tudo o que eu for fazer, eu colocar Deus na frente. Lembrar que eu tenho que dar a Deus. Eu tenho que oferecer a Deus, vivendo no mundo, fazendo as coisas do mundo. Se o meu trabalho, por exemplo, eu lido com pessoas, com público, é tratar o público com respeito, com educação, com empatia, me colocando no lugar dele, sabendo que amanhã pode ser eu. Então é deixando em tudo que nós vamos fazer a nossa impressão, a nossa digital ali. Isso é dar a Deus e dar a César ao mesmo tempo. É um desafio? É. Mas Jesus nunca nos pediu coisas fáceis. Tudo que Jesus nos pede é bem difícil. Mas é possível. Exige o nosso esforço, a nossa vontade. É possível. Mas é o desafio. Não é? Essa é uma lição de justiça. Né? Nesse capítulo 11, o capítulo é: não façais aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a vós. Né? Então, quando Jesus fala de honrar os compromissos materiais, ele está falando da justiça. César representa a justiça humana e Jesus representa, o amor representa a justiça de Deus. A honra, dar a Deus aquilo que é de Deus, representa a justiça de Deus. Fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse, representa a justiça de Deus. Por isso esse capítulo, ele fala de justiça divina, de fazer aos outros o que gostaria que vos fizesse. E fala de dar a César e dar a Deus. Então, a primeira lição dessa passagem, ela fala de justiça e de equilíbrio nas relações. Nós temos que ter equilíbrio e responsabilidade. Viver no mundo, como Jesus disse, vivei no mundo sem pertencer a ele. O que significa isso? Estar no mundo, cumprindo as nossas obrigações, mas sem nos deixar corromper pelos valores materiais. É estar no mundo, mas com o olhar lá no alto. Isso é transformação moral. Mas não é só essa lição de justiça e de equilíbrio e de responsabilidade que essa lição nos traz, não. Ela também fala da transitoriedade das coisas, da impermanência da vida. Veja que Jesus, ao responder a sair daquela armadilha, ele mudou o verbo. Ele não falou, pague a César. Ele falou, dê a César. Porque quando a gente fala em pagar é uma obrigação, não é? Paga quem deve. E às vezes a gente nem acha que deve, mas tem que pagar. E aí revolta. Mas Jesus falou, dai. E se a gente pensar
em dar é um ato voluntário. Eu dou. Eu dou pela minha consciência. Eu tenho consciência de que eu devo dar. É diferente, o peso é outro. Então, pagar é uma obrigação, dar é consciência. Dar é receber, é reconhecer que aquilo não é nosso. Nós, espíritas, sabemos muito que nada no mundo nos pertence. Nada. Tudo na vida material é oportunidades, é ferramentas, é instrumento, não é? Nada nos pertence, nós vamos deixar tudo aqui. Então, se nós pensarmos assim, não em pagar, mas em dar, nós vamos estar pensando em retribuir aquilo que a sociedade, estamos retribuindo para a sociedade aquilo que nós estamos recebendo dela. Porque nada aqui nessa sociedade, nesse mundo, nos pertence, de fato. Nós estamos usufruindo temporariamente disso. Nós usufruímos do nosso carro, usufruímos da nossa casa, usufruímos dos nossos pertences, das nossas amizades, das nossas experiências, usufruímos do nosso trabalho, do nosso estudo, nada, usufruímos do nosso dinheiro. Nada nos pertence, tudo é empréstimo de Deus, tudo vem de Deus. Se tudo vem de Deus e nada nos pertence, na hora de pagar os impostos, de fato, na verdade, nós não vamos pagar, nós vamos devolver. Dar de volta aquilo que a sociedade está nos oferecendo. O nosso dinheiro nós recebemos através do nosso trabalho, que é uma dádiva de Deus. Então, quando nós pagamos, nós estamos, na verdade, devolvendo aquilo que Deus nos proporciona, não é? Então, a própria vida nossa é um empréstimo, nada nos pertence de fato, né? Então, à luz do Espiritismo, nós aprendemos isso. O nosso corpo, o tempo, a nossa inteligência, os bens materiais, somos apenas administradores temporários. Então, dar a César, na verdade, dar ao mundo é devolver ao mundo aquilo que ele nos dá. Não é? A moeda e a alma, a quem pertence o quê? Então, a moeda representa César, as coisas do mundo, né? As coisas materiais. Então, devolva-se a César o que é de César. Mas a nossa alma, né? Como eu disse, ela traz o DNA de Deus, ela é a criação divina. E o que é que nós vamos entregar a Deus? O que é que nós vamos devolver a Deus? O que nós devolvemos a Deus é a nossa transformação moral. O nosso empenho, o nosso esforço em nos tornarmos pessoas melhores. Né? Então, isso é muito importante. Se nós pensarmos assim, nós vamos fazer uma revolução, né, na nossa forma de encarar a vida. Se nós firmarmos assim, nos compenetrarmos, estudarmos, nos aprofundarmos nesse pensamento, vai ser menos difícil para a gente, né, na hora de cumprir com as nossas obrigações. Porque é tanta taxa, né? É tanta coisa para pagar, é tanta taxa para pagar. Aí você fala assim, mas eu nem devo tudo isso. Parece que, mas por que eu tenho que pagar isso? Então, quando a gente pensa que nada disso nos pertence e que nós estamos devolvendo à sociedade aquilo que ela está nos proporcionando, fica mais fácil, fica mais fácil. E quando nós nos lembramos que nós temos que colocar no nosso dia a dia a nossa impressão digital ali e dar a Deus no nosso dia a dia também fica mais fácil, fica mais suave a vida, não é? Então, Jesus disse, né, estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. O que é? Estar no mundo também não é fugir das responsabilidades, não é abandonar o trabalho nem a família, é viver tudo isso sem perder os valores espirituais. A matéria não é inimiga do espírito, é escola.
Porque tem pessoas que pensam assim, nossa, a vida é muito difícil, minha família é muito difícil, no meu trabalho os colegas são muito difíceis, eu vou me isolar. Eu vou viver sozinho. Tem pessoas que decidem assim, viver longe de todo mundo, se isolam realmente. E aí? Tem mérito nisso? Se aqui é uma escola, se nós estamos exercitando a nossa capacidade de conviver com as diferenças, de respeitar o outro, aí a gente se isola disso tudo. Como é que faz? Eu não estou brigando mais com ninguém, parece que eu estou em paz, né? A vida está uma maravilha, eu não estou brigando com ninguém, também está sozinho, está isolado. E tem gente que é tão encrenqueiro que consegue brigar até consigo mesmo, né? Aí arruma uma opção de conflito, a vida está ruim, não é assim? Então, Jesus foi um exemplo disso. Jesus, que era um espírito altamente iluminado, um espírito crístico, desceu ao mundo, viveu no mundo, atendeu às exigências do mundo, mas não se deixou corromper pelo mundo. Mas não fugiu. E não fugiu. Então, tem um capítulo do livro Roteiro de Emmanuel que ele trata sobre isso. Que ele fala, Jesus, ele não só veio ao mundo, cumpriu o papel dele, fazia os milagres, atendia todo mundo que o procurava, mas ele fazia mais do que isso. Ele ia lá, ele se movimentava, ele ia atrás das pessoas necessitadas. Ele não esperava só aqueles milagres, aquelas pessoas buscarem por ele. Ele ia buscar os necessitados, ele ia nos leprosos, levar a consolação, a saúde, a cura, não é? E ele fez tudo isso, ele passou pelo mundo, por isso que ele é nosso modelo. E nós queremos copiá-lo. Jesus passou pelo mundo, viveu no mundo, numa época, né, muito pior do que nós estamos vivendo hoje, né, muito mais difícil, onde as leis eram outras, né, se é que se pode chamar de lei, e mesmo assim, ele permaneceu puro, não é? Imagina se ele fosse se deixar corromper pelos valores materiais. Imagina, com o poder que ele tinha. A primeira coisa que ele ia fazer era começar a cobrar. Cobrar para curar um cego, cobrar para curar um paralítico. Pensa, ele ia ficar rico. Mas em nenhum momento ele esqueceu do propósito dele, da origem dele. A nossa origem é Deus. Nós não podemos tirar os nossos olhos, as nossas vistas disso. Nós vivemos num mundo, sim, um mundo cheio de tentações, um mundo, sabe, cheio de armadilhas. E a gente tem que estar atento o tempo inteiro buscando Deus, o tempo inteiro falando, saindo de casa, Deus, hoje eu tenho que entregar as coisas de César, mas eu quero entregar também as tuas coisas. Tem que ser assim. Então, é viver tudo isso sem perder os valores espirituais. A matéria não é inimiga do espírito, a matéria é escola. A terra é escola. É escola, é o hospital, depende da nossa necessidade. Uns vieram aqui para depurar, é o hospital, outros vieram aqui para aprender, é escola. As lições são escola. As provas, tudo isso são ensinamentos. E tudo isso passa, tudo é temporário. Tudo que está na matéria tem que ficar na matéria. Até o nosso corpo que a gente fala, não, esse aqui é meu, esse é meu. Não é. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, a gente sai, deixa ele no próximo segundo. Nós não temos controle. Nós não temos controle de nada.
nós fazemos a nossa parte e devemos confiar que Deus nos proteja, nos ajude, para mantermos sempre a nossa fé, né, robusta, para que nós possamos cumprir a nossa missão, aprender as lições que viemos aprender aqui, nessa escola, né? Trabalho, família, dinheiro, tudo são provas e oportunidades. O trabalho é lei divina, a família é oficina das almas, o dinheiro é instrumento. E o problema nunca foi ter, o problema é apegar-se. Né? E tudo isso são testes do nosso uso consciente da vida. O trabalho é lei. Jesus disse, eu trabalho e o Pai trabalha até hoje. Então, vamos trabalhar com alegria, vamos trabalhar com gratidão, acabar com esse negócio de, segunda-feira, meu Deus, acordar cedo, voltar para o trabalho. Enquanto o trabalho for um peso, for um fardo para nós não vamos nos libertar disso. Né? Isso tem uma raiz cultural, né? Vocês sabiam que o trabalho ele era uma coisa direcionada aos seres inferiores, tido como inferiores, os escravos antigamente. Né? Os nobres não trabalhavam, isso era indigno, acredita? Houve uma época que os nobres, os lordes, os reis não trabalhavam, isso é coisa para gente inferior, por isso tinha-se os escravos. Quanto mais escravos, mais poderosa a pessoa era, menos ela trabalhava. Olha só. Não é? Na época de Jesus, inclusive, por isso se escravizava. Os Césares, os patrícios não trabalhavam, eles se ocupavam com o estudo, a filosofia, né? Mas trabalhar era uma coisa indigna. E aí Jesus veio mudar isso, mudar essa concepção. O trabalho engrandece, o trabalho dignifica. Né? Trabalho é lei espiritual. Eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Né? A família é a oficina das almas. Quem discorda? Quem discorda aqui que é na família que nós burilamos o nosso espírito, a nossa personalidade? É na família que nós aprendemos ou exercitamos a paciência, a tolerância, a compreensão, a humildade, a capacidade de pedir perdão e de perdoar. A família é a oficina de Deus. Por isso que hoje as famílias são tão atacadas espiritualmente. E por isso nós devemos cada vez mais orar em casa, fazer o culto do Evangelho no lar, orar, trazer Jesus para casa, porque as famílias são atacadas. Porque o objetivo é destruir a família, porque destruindo a família, você destrói o objetivo, a finalidade dela, a lição, o aprendizado, a estratégia divina para o nosso crescimento espiritual. A família, destruir a família é destruir a oficina de Deus, a oficina das almas. E aí como é que fica? Por isso, valorizar a mãe, a mulher que fica em casa, que cuida dos filhos, que educa, o pai que é companheiro, que educa, o provedor, né, que trabalha para dar um bom estudo, para dar suporte à família, valorizar, isso é muito importante. Trazer Deus para dentro de casa, para na hora que a tempestade chegar, vocês estarem sustentados, ter a base. Né? A questão do dinheiro, nós discutimos aqui há umas 2 semanas atrás, aquela passagem tão mal compreendida, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Bobagem, não é essa a interpretação. Aí uns acham, rico não entra no reino dos céus. Não é nada disso. Tem muitas pessoas abastadas que têm recursos e que fazem um bem maravilhoso, um bem enorme à sociedade, à comunidade,
que são empresários, que promovem oportunidades de emprego, de vida digna às pessoas, que trabalham pelo progresso da comunidade, das famílias, da cidade. Isso é maravilhoso, isso é importante. É fundamental, né? Nós falamos, inclusive, que tem espíritos que encarnam com essa missão de vir aqui e fazer uso, administrar bem os recursos, muitos recursos, para trazer progresso, para investir na ciência, para desenvolver vacinas, remédios, antídotos, enfim, trazer progresso para a comunidade. Então, a questão do dinheiro, da pobreza, isso tudo são provas. O dinheiro é instrumento. Se você usa errado o instrumento, você se responsabiliza perante a lei espiritual. A riqueza é prova. O que a gente aprende na riqueza? Aprende a humildade, a generosidade, né? A fraternidade, a usar os recursos com inteligência, com sabedoria, a pensar no próximo, né? A resistir à luxúria. Como é fácil a gente se sentir maior que os outros se nós estamos com a conta bancária lá nas alturas, montada num carrão. Como é fácil a gente olhar para o lado e achar que a gente é melhor do que os outros. Então, é uma prova dificílima de humildade, né, de orgulho. E já a pobreza é uma prova que testa a nossa fé, a nossa resiliência, a capacidade de perseverar, de não se revoltar e de perseverar mesmo diante da dificuldade, de ter um objetivo, de trabalhar para melhorar, para crescer, para vencer aquilo ali. É uma prova de acreditar em si mesmo, acreditar em Deus, que tudo é possível. Como é bonito quando a gente vê um exemplo, um caso assim, né? De pessoas que saem lá de uma situação dificílima, de não ter nada, e passam, por exemplo, alunos, pessoas que estudam, que andam quilômetros a pé e que passam em primeiro lugar numa universidade federal. Como a gente vibra com isso? Então, uma pessoa que venceu com fé, com perseverança, aquela realidade difícil, venceu a prova da pobreza, não é? Então, são provas, são testes para que nós tenhamos uma vida consciente, para que nós aproveitemos o tempo para fazer a nossa transformação moral, para que nós possamos entregar a Deus o que é de Deus. Porque tudo isso nós vamos deixar aqui, rico e pobre, poderoso ou humilde, todos vamos deixar tudo aqui e vamos para o mesmo lugar. E quantos textos, né? Quantas revelações dos Espíritos de André Luiz, por exemplo, quantos contos de Emmanuel, que nos dá notícia de pessoas que desencarnaram achando que iam chegar lá e poderosos que eram aqui, e chegam lá a ver, às vezes, o seu ex-serviçal numa situação muito melhor, muito superior à dele. E fica indignado, né? Você aqui? Sim. Por quê? A César a gente dá aqui, mas tudo fica aqui. Mas Deus, o que nós damos a Deus, nós levamos conosco. E lá nos será pedido contas de tudo que fizemos aqui, né? O que fizestes o tempo das oportunidades que eu te ofereci, das lições que você teve a oportunidade de ter, nós teremos que dar conta disso tudo. Então, dar a Deus, como eu disse, a nossa reforma íntima, Deus não precisa de coisas materiais. Tudo aqui pertence a Deus. Aqui é só uma escola. Imagina quantos mundos, quantas escolas não tem espalhados por esse universo todo, cada uma de uma forma. Se nós estamos aqui vivenciando essa questão material, é porque nós precisamos vivenciar as coisas materiais, nós precisamos aprender dessa forma.
Senão nós estaríamos em outros mundos, aprendendo de outras maneiras, e nós vamos estar amanhã. Precisamos passar aqui primeiro, né? Então, nós damos a Deus quando somos mais pacientes, mais justos, mais caridosos, e quando tentamos ser hoje um pouco melhor do que fomos ontem, não é? Então, Jesus é o nosso exemplo. Ele viveu no mundo com os olhos no céu. Jesus trabalhou, conviveu, respeitou as leis, né? Mas nunca deixou-se dominar pelo poder nem pela matéria. Ele mostrou que é possível viver na terra com o coração ligado a Deus. É possível, é possível. Então, para concluirmos, é importante que nós tenhamos em mente, não nos esqueçamos que tudo nessa vida é um empréstimo de Deus. Tudo. Nós não vamos levar nada, absolutamente nada. E a grande pergunta que nós devemos ter conosco, nos perguntar diariamente, não é o quanto nós possuímos, mas como temos devolvido à vida aquilo que dela recebemos. Como nós estamos fazendo isso? Estamos deixando a nossa impressão em tudo. Tudo está gravado. Tudo fica gravado no éter. É por isso que na espiritualidade, eles, diz André Luiz, né, que coloca uma televisão assim na nossa frente e vai passando o nosso filminho da nossa vida, da nossa história. Porque tudo que nós fazemos, nós deixamos a impressão no éter. Se nós fazemos com boa vontade, se nós fazemos com má vontade, se nós fazemos reclamando, se nós fazemos revoltados, vamos lembrar disso. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar que nós temos que dar a César o que é de César, faz parte da vida. Mas nós podemos, ao mesmo tempo, estar dando a Deus aquilo que é de Deus. Então, eu vou agradecer a vocês e vamos nos preparar para a segunda parte dos nossos trabalhos. E me parece que os passes serão ministrados individualmente, tá bom? Vamos nos colocar numa posição confortável, fechar os nossos olhos, mentalizar os nossos mentores e tudo aquilo que nós viemos buscar. Divino amigo e Mestre Jesus, nós te agradecemos. Senhor da vida, nosso Pai de infinito amor e bondade, neste momento de recolhimento e silêncio interior, elevamos o nosso pensamento a Ti, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando luz, consolo e aprendizado. Agradecemos, Senhor, pela vida que nos confiaste, sabendo que tudo que temos é um empréstimo sagrado, o corpo que nos sustenta, o tempo que nos educa, a experiência que nos ajudam a crescer. Que possamos aprender a viver no mundo sem nos tornarmos escravos dele, cumprindo com responsabilidade os nossos deveres humanos, mas sem nos afastarmos dos valores do Espírito. Nesse instante, pedimos o amparo dos bons espíritos, dos amigos espirituais desta casa, para que os passes que estão sendo aplicados sejam instrumentos da Tua misericórdia. Que as energias de paz, equilíbrio e esperança envolvam cada coração aqui presente, levando alívio aos que sofrem, serenidade aos que lutam e fé renovada aos que caminham cansados. Ajuda-nos, Senhor, na nossa reforma íntima diária, para que saibamos dar a César com justiça e dar a Ti, Pai amado, o melhor de nós. Os pensamentos mais elevados, os sentimentos mais puros, as atitudes mais fraternas.
Que saiamos hoje daqui fortalecidos com mais luz no nosso coração e mais amor nas nossas ações. Que assim seja.